que é ter liberdade de expressão, então, dentro da empresa? Existe liberdade de expressão dentro da empresa? Não. Não. Não posso falar o que eu quero. Liberdade de expressão em ambiente privado não existe. E isso é uma coisa que a gente confunde muito hoje em dia, porque a função social da empresa, que era uma função de se entender como geradora de riqueza, que dá sustento à célula máter da sociedade, que são as famílias, ela foi extrapolada para campanhas de militância. Então, isso acaba se confundindo com liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é da alçada corporativa nem econômica. Liberdade de expressão é da alçada das instituições públicas e da cidadania. Então, Não existe. então tem um código, tem uma limitação para a expressão. Você está falando que é da alçada do Ministério Público, sei lá do quê. Não, é da alçada da sua vida pública. Tá. Dentro de uma empresa privada, ali não é um ambiente de liberdade de expressão. Opa! Não é. Então, assim, e isso eu extrapolo para as redes sociais. A pessoa fala, eu tenho Isso. liberdade de expressão na rede social. Não, E querido. tem? Não tem. Claro que não. Não posso Rede pôr o soci- que eu quero. Você pode pôr. A questão é quem vai ver. Consequência. A questão é quem vai ver. Porque a gente imagina assim, eu posto o que eu quiser, quem me segue vê. Eu sigo determinadas pessoas e eu vejo o que elas postam, certo? Certo. Não. Não certo. O business da empresa é essa mediação. Ele escolhe o que você vai ver. E ele escolhe o que você posta que será visto pelos outros. Qual é o critério para essa escolha? Eles dizem que é segredo industrial, não abrem. Mas é ponto pacífico no mercado que o critério é econômico. É o que te faz ficar mais tempo usando produtos da plataforma. Então, aquilo que te retém mais tempo é aquilo que vai ser mostrado. Então, vamos dizer, Certo. você segue 100 pessoas. Tá. Tem uma pessoa que toda vez que ela posta, você vai lá xingar ela. Você vai ver post dela o dia inteiro. E das outras Porque você não vai te ver. mantém mais tempo utilizando aquele serviço. Sim. E se você não está pagando, você é o produto. É exatamente isso. E aí as pessoas falam, eu tenho a minha liberdade de expressão. Não, não tem. Você tem uma coisa que chama vontade do dono na plataforma. Tá. Você se expressa, mas ninguém vai ouvir. Porque ele vai decidir não distribuir, de repente. Dentro desse mundo de eu ponho... Tá, é o meu... As pessoas acreditam nisso, né? Eu posso chamar de MED? MED. As pessoas acreditam nisso. Na verdade, a grande maioria acha que pode utilizar, que tem liberdade de expressão ali dentro das redes sociais. Eu coloco o que eu quero, talvez uma manifestação política, né? Me manifesto politicamente lá. Ou sigo perfis que são, sei lá, contundentes. A gente acha meio estranho aqueles perfis lá, mas eu sigo. O que a empresa que eu trabalho tem de responsabilidade ou não tem? Ela tem que, de alguma forma, controlar ou dar uma olhada nisso ou não tem? O que a empresa tem de papel dentro do que eu posto ou de quem eu sigo, que às vezes são pessoas assim duvidosas, de caráter duvidoso? A empresa tem alguma responsabilidade com isso? Responsabilidade, não. Acho que principalmente com quem segue, eu acho que isso é uma coisa bem polêmica, porque você pode seguir alguém que você acha perigoso para monitorar o que aquela pessoa está fazendo. Sabe, assim, alguém que aquela pessoa tem um tipo de discurso que te dá um pouco de medo. Então, assim, você seguir não quer dizer que você aprova. Tá, eu sou o RH da empresa. E aí eu olho lá e falo, nossa, esse aqui toda hora tá curtindo o perfil de fulano Não, de tal. curtir é uma coisa. Tô falando de seguir. Porque às vezes as pessoas seguem 500 perfis Sim, porque tudo elas bem. gostam de se informar. Tá. Agora, a interação com esses perfis, Sim. a empresa não tem a obrigação. E eu vejo muitas pessoas falando assim, não, mas aqui eu estou falando como cidadão, eu não estou falando como empregado da empresa tal. Isso não existe, não tem dois mundos, um online e outro offline. É uma ilusão que a gente gosta de ter, de que aqui eu tenho um espaço de liberdade total, como se isso não fizesse parte do mundo. Acontece que, se eu vou e falo tal coisa, pode ser uma empresa, vamos dizer, pode ser uma empresa de milhares de funcionários, multinacional. Vai ser o gerente do Burger King disse isso. É isso mesmo. E qualquer profissional tem de ter isso na cabeça.
Então, até que ponto ou eu sou do RH, ou eu sou o chefe desse cara que falou isso, que soou muito estranho, que é contra o que a internet está falando, porque a internet tem uma fala, né? Ela tem uma voz que a gente tem ouvido aí, tem batido na tecla, foi contra tudo aquilo que tem sido falado. Eu sou o chefe dele e, por um acaso, eu estou dentro ali da rede social dele. Eu olho e falo, peraí, eu tenho que tomar alguma ação? Ou até que ponto eu posso tomar alguma ação? Porque muitas vezes as empresas estão talvez se intrometendo ou não num lugar que não é deles, estão julgando, porque daí tem o meu julgamento, eu como chefe falo, não, eu não gosto desse partido. E eu tô vendo que toda hora ele tá vestindo essa cor, e toda hora ele tá fazendo isso, e toda hora ele tá seguindo aquele, curtindo os perfis ali. Eu como líder, como RH, posso julgar isso? O que é bom, o que é ruim? Tenho esse direito? Eu como empresa... Tem uma coisa, por exemplo, eu já trabalhei no marketing de uma empresa que era concessionária de rodovias e de aeroportos e que, portanto, mantinha relações e participava de concorrências que eram controladas por governos de diversos partidos. Então, era o governo federal, que era de um partido, o estadual do outro, o outro estadual do outro. Você não pode ter pessoas fazendo postagens políticas em cargos. Não pode, não tem como. Eu posso controlar isso, eu como empresa? Então, você como empresa controlar, você não consegue, mas a pessoa tem de saber que ela pode estar gerando uma crise maior do que ela imagina com aquilo. Porque você não pode ter um diretor de uma empresa falando mal de um governador quando você está fechando um negócio com aquele governador ou quando você está fazendo um reequilíbrio de contrato com aquele governo. E não é porque você é a favor ou contra aquele governador. É porque aquela empresa não pode sair se posicionando em casos de política. Pelo business dela. É uma opção que a gente tem de fazer. Ou você ocupa determinadas posições, ou você sai falando o que você quer.